Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma palestra na Casa do Caminho, na Casa Espírita, Casa do Caminho. E essa palestra está sendo gravada e vai ocorrer dia 16 às 19h30. E nós hoje aqui vamos falar sobre esses 157 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 18 de abril de 1864. Inicialmente vamos fazer uma prece, rogando os nossos amigos espirituais, que possamos estar aqui com um único pensamento, um pensamento de melhoria, um pensamento de estudo, rogando o amparo espiritual da Casa do Caminho, desses amigos espirituais, Dr. Erma, que possamos assim, mais uma vez, estarmos, mesmo que remotamente, unidos através deste vídeo, desta palestra. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e aí nós começamos aqui, a gente começar a entender um pouquinho aqui, queria falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, como começou. Então, o Livro dos Espíritos houve duas publicações, uma em 57 e a outra 60, em 1860, já com essa publicação atual que nós estudamos. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, depois da segunda publicação, entrou a questão das leis morais no Livro dos Espíritos. E, em cima disso, Kardec começou também a trabalhar essas questões, que eu vou até trazer algumas questões do Livro dos Espíritos. E aí, a gente poder também aqui recorrer a obras póstumas, Por que dessa questão do Evangelho, Qual foi as necessidades que Kardec viu em termos um evangelho. Então ele parte aqui em cima do Livro dos Espíritos, algumas perguntas que a gente vê que vai encaminhando a necessidade de se ter o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ver aqui. Bom, lá em Obras Póstumas, na 9 de agosto de 1863, quer dizer, este livro foram uns apanhados que estavam lá com Kardec, e após a sua morte, seu desencarne, foram reunidos todos esses documentos, essas escritas, e foram catalogadas e foi editado como obras póstumas. E lá tem várias as questões de como se desenvolveu várias coisas que Kardec enfrentou durante a construção da doutrina espírita. E aqui eu vou trazer uma pergunta de Kardec em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a pergunta de Kardec: que pensa da nova obra em que eu trabalho neste momento? Sem dar nome, sem nada. E os espíritos respondem a Kardec: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará neles as máximas que lhes são necessárias, quer dizer, aquelas máximas de Jesus,
como também a vida prática das noções, aurirá dele instruções excelentes. Olha o que os espíritos estão respondendo a Kardec em relação a essa obra que seria o Evangelho que ele estava trabalhando. Fez bem enfrentando as questões de alta moral prática. Então o Evangelho vai trabalhar essas questões da moral, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. Quer dizer, na época existiam muitas dúvidas, porque a Bíblia são feitas de parábolas, né? O Segundo Testamento dos 4 evangelistas, reportando a passagem de Jesus, e Jesus falando sobre parábolas, né? E aí ele continua: a dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas já estão prontas. Quer dizer, na época de Jesus ainda não estava pronto. Por isso que ele já falava, na época ele falava através de parábolas. Já de há muito tempo, teus amigos de além-túmulo, quer dizer, a espiritualidade já estava ali, arrotearam, né? Quer dizer, estariam ali em volta dele, ajudando nessa construção. Então lança a semente que te confiamos, porque é tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Quer dizer, já os espíritos aqui já contribuindo com Kardec, incentivando a ele e mostrando o quanto essa obra iria influenciar a nossa sociedade, né? Tanto como ele coloca aqui, as questões religiosas, as sociais, as civilizações, e que nós, nessa época, já estaríamos mais preparados para receber, não através de parábolas, mas sim com esclarecimentos mais detalhados sobre o que realmente Jesus vinha propondo para nós. E aí, aqui tem o seguinte, então assim, qual era esse trabalho? Que projeto ele estaria trabalhando? Então, na realidade, ele já estava trabalhando em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, que veio ser publicado em 18 de abril de 1964, como eu falei lá no início. Aí eu trago uma questão aqui do Livro dos Espíritos, que deve se entender por lei natural, porque nesse período se discutia muito essas questões do que é a lei natural, como era, né? Então havia, foi um período aí muito fértil da ciência despertando, das artes, né? Todas essas áreas. Então, se queria saber qual era o entendimento de lei natural. Então Kardec vem e pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dela. Então, a gente já tem aqui a lei natural. Kardec já sabe que é uma lei divina. E aí Kardec continua, né? Porque ele achava que tinha que ter uma necessidade de ter um livro, de ter alguma coisa que nós pudéssemos estudar com mais clareza. E aí ele faz a pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Bom, se está na consciência e cada indivíduo
né, é diferente um do outro, como é que fica isso? Então Kardec vai aprofundar um pouco mais, perguntando: visto que o homem traz em sua consciência as leis de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada, já que nós temos ela conosco, qual é essa intenção de ser revelada? E os Espíritos nos respondem: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, a gente já aqui está se preparando, Kardec está se preparando para ter um entendimento como trabalhar essas questões, aonde que ele deveria atuar. E aí nós vemos aqui na questão 625, quer dizer, eu estou trazendo essas questões para ver a construção de como Kardec vai aprofundando isso para fazer essa questão do trazer a obra, do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele pergunta na 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. A resposta dos Espíritos. Então a gente já está assim, olha, nós temos a lei natural, que são as leis de Deus, as leis divinas. Nós temos esse livro, que seria a nossa consciência, que nós desprezamos, Então nós teríamos que ter alguma coisa que pudesse realmente a gente poder ser uma fonte de consulta, E temos quem para trazer isso? Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo. Então, Jesus exemplificou toda uma moral. Ele apenas não trouxe os ensinamentos. Ele realmente exemplificou o que para nós é uma moral, Essa moral. Então, isso para nós foi uma coisa importantíssima. Então, a partir daí, desses fundamentos aqui, Kardec vai começar a trabalhar em cima do livro do Evangelho, Então a gente tem aqui, ele faz até uma, desculpa, ainda tem mais uma pergunta, Por quê? Nós já tínhamos os evangelhos escritos, João, Marcos, Lucas, o João Evangelista, então nós já tínhamos isso escrito. Então, qual a necessidade de reescrever algo que já estava escrito? E aí o Kardec faz essa pergunta na 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então, essa era a dúvida de Kardec. Será que eles vão ter que ensinar mais alguma coisa? O que eles vão poder contribuir para o nosso crescimento? Já que nós já temos a Bíblia lá, os 4 evangelhos. E aí os Espíritos nos respondem. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível. Quer dizer, porque a doutrina espírita ela vem de forma clara, objetiva para nós, para se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário e que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos as que praticam. Aí nós começamos a ter esse nascimento, vamos dizer assim, do Evangelho, na questão ali do Kardec, poder fazer essas perguntas
e perceber que tem a necessidade de se ter alguma coisa a mais que pudesse vir realmente explicar as máximas de Jesus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contempla essas máximas e tem, de forma clara e objetiva, as explicações, coisas que nós não temos nas passagens bíblicas. Então, por isso que os Espíritos nos respondem em relação a isso. Então, o Evangelho vem nos trazer toda uma condição moral, de forma clara, objetiva, para que nós possamos ter um entendimento, já que nessa época, como foi falado lá atrás, nós já estávamos preparados para receber essa mensagem com clareza, né? Então, foi importante que nós tenhamos, que o Kardec tenha feito, né, tenha construído junto com os espíritos o Evangelho, né? Então, hoje, quando nós estudamos o Evangelho, nós temos uma base mais sólida, alguma coisa que nós entendemos claramente o que Jesus queria falar para nós, né? Aí, lá na introdução do Evangelho, ele fala o seguinte, né? Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Então vocês vejam que na introdução do Evangelho, Kardec já coloca qual é o objetivo da obra. Porque na realidade é que ele coloca aqui. Era uma forma até, de certa forma, irracional desse ponto do entendimento da Bíblia com aquele pensamento que existia na época a qual foi escrito esses evangelhos, né? E devido ao progresso que nós tivemos na parte intelectual, aí sim já nós podemos já aceitar várias coisas de forma mais claras, que antes nós não poderíamos ainda ter aceito naquela época. Então, o Espiritismo, como foi o Consolador prometido, né, que viria para ficar entre nós e tudo mais, então ele vem num período em qual a ciência, a humanidade em si estava num crescimento da intelectualidade, né, as artes, né, a própria música, tudo, enfim, naquele momento de 1800, 1900, estava uma ebulição em relação a todo um desenvolvimento humano naquela época, né? E aí, lá também na introdução ele continua: em vez, porém, de nos atermos, a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, quer dizer, Kardec via ali que não havia uma ordem cronológica naqueles evangelhos, né? Então, o que Kardec fala? Grupamos e classificamos metodicamente as máximas de Jesus, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. Então, o nosso evangelho,
ele tem uma ordem cronológica, como ele fala aqui, metodicamente classificada as máximas de Jesus, com todas as explicações, numa clareza, para que todos nós possamos vir a entender essas clarezas, né? Essa clareza e a profundidade a qual Jesus estava falando, que na época ainda nós não tínhamos essa capacidade de entendimento. E aí Kardec faz uma separação aqui, né? Ele faz assim, a parte básica, né, vai do capítulo 1 ao capítulo 4, que ele vem colocando: não vim destruir a lei. O capítulo 2, meu reino não é deste mundo. 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui é uma base para que nós tenhamos um entendimento. Nós já vamos começar a falar de alguma coisa que antes não era falado, que é a questão da reencarnação, né? Principalmente aqui no capítulo 4, né? Que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui está bem explícito essa questão. E colocando que já existem várias moradas na casa do meu pai. Então ele vem dando aqui essa base para que nós possamos entender mais adiante as questões do Evangelho. E aí, depois ele passa para a análise das bem-aventuranças, né? Então ele vai do capítulo 5 ao capítulo 10 falar sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, né? Aqui no bem-aventurados aflitos, nós temos lá as causas atuais das aflições e as causas anteriores às aflições, né? Então, ele aqui, nesse capítulo, no item que ele vai falar sobre isso, ele fala exatamente, ele até se relaciona em relação aos pais que reclamam dos filhos quando adulto, né? E as explicações remetem à responsabilidade, perguntando se nós, como pais, se nós fomos negligentes quando criança, né? Quando estava começando lá no iniciozinho, qual foi a educação que nós demos para esse filho? Então, ele começa a remeter para para a nossa responsabilidade, saber, você foi responsável? Você se dedicou realmente? Ou você foi negligente na criação do seu filho? Porque isso nós vamos ter o quê? As nossas causas atuais das aflições, se nós fomos negligentes. Pode ser que nós não tenhamos sido negligentes, trabalhamos para o desenvolvimento daquele espírito que veio como nosso filho, mas é um espírito que pode ser rebelde lá na frente, mas nós fizemos a nossa parte. Então ele vem trazendo essa questão para nós analisarmos, né? Para nós refletirmos em relação a isso, né? Então, assim, e o que é colocado, né, também é que a maior parte das nossas aflições são decisões equivocadas que nós tomamos, né, utilizando mal o nosso livre-arbítrio. Então, que a gente possa aqui, né, ter esse entendimento, estudar bem o Evangelho, já que Kardec, como ele coloca lá na introdução, ele fez uma separação, é um estudo minucioso, que ele coloca numa ordem cronológica, para que nós possamos ter um entendimento, um crescimento dentro do nosso conhecimento e nos transformarmos
em pessoas melhores, né? Entrarmos aqui nessas bem-aventuranças para podermos sermos um espírito melhor. E depois a gente pode vir aqui para uma parte que é colocada como, até como uma redenção individual, que ele vem do capítulo 11 até o 17, que começa a amar o próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. É uma condição muito difícil, né, essa questão de amar os vossos inimigos. Só que ele vem dando uma explicação que não é esse amor a qual a gente está acostumado a pensar, né? E sim, você já não desejar mal a ele, ao seu inimigo, você poder fazer uma prece, você querer o bem a ele, você pode estar até afastado, mas você pode já estar trabalhando isso em você. É um trabalho individual de crescimento, né? Honrai o vosso pai e vossa mãe, né? E até chegar a ser de perfeitos. Então isso é mais uma parte individual dentro do Evangelho, né? A forma, estou trazendo aqui a forma qual ele está dividido, né? Aí e tem a forma mais, uma forma assim coletiva, né? Uma redenção, como eu andei estudando, né? Coletiva, que aí ele vem lá pelo capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, a gente já começa aqui a trabalhar a sociedade. Olha, todos são chamados, mas poucos vão ser escolhidos devido ao seu desenvolvimento, quais são as suas vontades de verdadeiramente ter um progresso moral, né? Aí você vem aqui os trabalhadores da última hora, buscar e achareis, enfim, né? Toda uma questão aqui que engloba mais essa questão do coletivo, né? E ele vai terminar já no Pedi e Obtereis, que é o capítulo 27, e o 28 é a coletânea de preces. Então, assim, esses dois capítulos, nós estamos mais com aquela conexão a Deus, né? A gente olhar essa questão da coletânea de preces, porque nós temos preces para os que estão doentes, para os que estão passando por momentos de grandes necessidades, né? A quem acabou de desencarnar. Enfim, nós temos uma série de coletânea de preces específicas para cada um. Então o Evangelho ele vem englobar tudo o que nós necessitamos para o nosso crescimento. E essa parte aqui de coletânea de preces é muito interessante quando você vai ler o prefácio das preces. O que você, na realidade, você ali deve pedir em relação ao que você está querendo, né? Qual é a sua intenção? É para o desencarnado? É para o inimigo do espiritismo? É por graças que você recebeu? Ou por alguma coisa que você está querendo? Então, ele vem explicar o que você pode receber com a prece, quais são essas condições. Tem um dos prefácios que eles falam o seguinte, que nós não temos nem ideia de quanto nós somos ajudados, independente de se nós estamos ou não fazendo pedidos, que eles estão sempre nos auxiliando. Então o Evangelho, ele vem assim como um refrigério para nós. É um livro, é uma obra que nos acolhe em todas as nossas necessidades.
é um aprofundamento dessas leis morais, que é extremamente importante que nós possamos ter um entendimento muito claro dessas máximas que Jesus trouxe para nós, e que no Evangelho segundo o Espiritismo ela está muito clara, né? O Evangelho tem esse objetivo de tirar aquela forma alegórica que foi necessário na época a qual Jesus pregava. Então, a partir do período que se estabeleceu a doutrina, isso já não estava sendo mais necessário. Então vieram os esclarecimentos. Então a doutrina dos Espíritos, ou do Evangelho, ele nos abraça, ele nos consola diante de nossas dores, mas ele nos leva a uma reflexão dos nossos procedimentos. Então, assim, que a gente possa ter esse entendimento, que é muito claro o que vem escrito dentro do Evangelho. Nós temos os outros livros, né, o Pentateuco, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, né, a Gênese, o que é o Espiritismo, enfim. Nós temos os livros para nos auxiliar a esses estudos. Então, que a gente possa olhar para o trabalho que Kardec fez, para que a gente possa ter a ideia da grandeza e da dificuldade a qual ele enfrentou. E está aqui para nós, de uma forma bem explícita, o que devemos fazer para podermos nos melhorar e progredirmos e chegarmos à questão de chegarmos a sermos espíritos puros. Tá? E que possamos sempre estar juntos, podendo estudar e nos esclarecer em relação a essa doutrina que nos traz um crescimento muito grande. Tá? Que todos fiquem em paz e que Deus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus.